A Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3 de Atos. Atos no capítulo 3. Atos no capítulo 3. Cura de um coxo e discurso de Pedro no templo. Atos no capítulo 3. Glória a Deus. Pode ir procurando com calma. Você que tem Bíblia, comece a procurar. Aqui no Bom Jardim tem uma missionária, a irmã Almerinda. A irmã Almerinda é totalmente analfabeta. Essa mulher é muito perigosa. Era uma mulher que ela usava até gilete debaixo da boca dela. Mulher perigosa. E quando a polícia era acionada para prender ela aqui no posto Carioca, o carro da polícia disse: é a Índia que está lá, não vamos lá não, porque aquela mulher é muito... Então a polícia não fazia questão de encostar, porque além dela ser mulher, ela era agressiva, né? Até que acalmava lá, e quando a polícia chegava estava mais calmo e resolvia o problema. Tão perigosa ela. E a Almerinda era analfabeta e se converteu aqui nessa igreja. Mulher perigosa, se converteu aqui. Hoje ela é uma grande missionária. E hoje ela nunca foi numa escola, mas ela disse: Senhor, eu quero ler a Bíblia. E Deus deu condições dela, analfabeta, ler a Bíblia. Ela não lê outro livro, mas quando ela chega no altar, que ela abre a Bíblia, ela lê. É milagre. Hoje também o nosso querido irmão Sargento David, está por aqui? Está ali o Sargento David. Seja bem-vindo, meu filho. Estava orando para você, né, ter tempo, né, porque o seu trabalho lá no quartel é muito pesado, né? Mas hoje abriu um espaçozinho, você está aqui. Seja bem-vindo, viu? Amém, igreja? Então, se você pedir alguma coisa a Deus, Ele fará por você. Posso ler, minha gente? Atos no capítulo 3 e o versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se afirmaram. Saltando, ele pôs em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela essa palavra, e toma aqui o primeiro lugar em nossas vidas. Podeis sentar, meus amados irmãos, e eu peço silêncio nessa noite em nome do Senhor Jesus, porque nós não estamos em outro canto senão a casa de Deus. A casa de Deus pode ser debaixo de um pé de pau, pode ser no meio da rua, pode ser em qualquer canto. Se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ali, aquele lugar já é a casa de Deus. Não é em templo feito de mão de homens que Deus habita, mas Ele habita em nós, dentro de nós mesmos. Há pouco tempo atrás, um jovem trabalhador que gosta de sustentar a sua família, de trabalhar, subiu no pé de coqueiro para tirar coco. E quando ele estava trepado, despencou lá de cima e quebrou a sua espinha. E se ralou-se todo. E ficou em cima de uma cama,
passando até dificuldade e problema. As costas, além da espinha estar quebrada, ficou logo aleijado e muito feridas nas costas. E alguém me falou desse jovem, que ele estava em cima de uma cama, numa situação dessa. Eu digo, onde é a casa desse rapaz? E a gente foi lá, levamos comida, levamos remédio, levamos comida para a família, remédio para ele e cuidamos dele. E quando ele sarou todos, ficou sarado, mas ele se encontrava paralítico em virtude da sua espinha estar quebrada. Foi o médico e os médicos disseram, não tem mais jeito para você. Você vai passar o resto da vida numa cadeira de roda. E esse rapaz estava numa cadeira de rodas, paralítico. Os médicos já tinham desenganado. Então ele veio numa cadeira de rodas, chegou aqui nessa igreja numa cadeira de roda e ficou perto dessa coluna. Ficou sentado nessa coluna aqui, e eu pregando ali, olhando para esse rapaz aleijado na cadeira de roda, e o Espírito Santo me disse, quando terminar o culto, vai lá, pega na mão dele e manda ele se levantar. E ele vai se levantar dessa cadeira de roda. Mas só que eu já tinha investigado ele no começo do culto, e ele disse que os médicos disseram que não tinha mais cura, não tinha mais jeito, ele ia passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Mas enquanto eu pensava, enquanto eu pregava e pensava, os pensamentos rolavam na minha cabeça. Vai ser difícil, porque esse cara está desenganado dos médicos, a espinha quebrada, as perninhas não já estão mais tendo mais comando. Mas quando terminou o culto, eu cheguei para esse rapaz, peguei na mão dele e disse, levante em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu peguei nas mãos dele, e que eu sustentei as mãos dele, as pernas dele começou, os seus ossos se estralar todo. A espinha começou a se estralar, e ele começou a fazer careta. E eu peguei ele pela mão e disse, levanta em nome do Senhor Jesus. Ele se levantou, e hoje ele está aqui para dar um testemunho a você, porque o nosso Deus existe. Está aqui o nosso nome, aqui, Marquinhos. Glória a Deus. Para vocês saberem que Deus existe, e que este lugar aqui não é lugar de brincadeira, nem lugar de curtição, não. É lugar de milagres, porque não é outro lugar senão a casa de Deus. E está aqui ele satisfeito da vida, curado. Ele que não podia mais andar, ele foi desenganado dos médicos, e hoje está aqui, ele aqui em pé, andando, trabalhando e cuidando da sua família. Ainda teve uma coisa maravilhosa. Assim que ele se aposentou, Deus curou ele aqui na igreja. Foi só ele se aposentar como paralítico, recebeu a sua bênção, recebeu o milagre, né, que foi ele andar, porque não tinha condição de andar, e ainda recebeu ainda o milagre, que foi a sua aposentadoria. E hoje ele está aqui satisfeito da vida. E esse testemunho a gente faz questão de dar aqui no meio de todo mundo, porque para alguém falar e dizer que isso é mentira, que eu estou pagando alguém. Aqui ninguém paga nada, aqui a gente recebe, né, do alto, né, Marquinhos? Marquinhos, e você está satisfeito da vida hoje, graças a Deus? Eu cumprimento os meus irmãos com as paz do Senhor. Olha, isso aí que o pastor Melo diz é somente a verdade. Vocês têm que crer e acreditar mesmo somente nele e depois em Deus. Porque no momento, foi um dia de domingo como hoje, eu acredito que naquele momento eu estava ali, e como ele estava falando, eu estava naquele momento ali de cabeça baixa, ele chegou, eu sabia que achava que não tinha mais jeito, mas só que para Jesus tem jeito. Agora somente basta crer e confiar cada vez mais, e também receber o milagre. Aqueles que tem que confiar muito em Deus e crer. E eu creio que hoje estou aqui, estou alegre, contando testemunho. E vocês podem acreditar e podem confiar, como o pastor está falando somente a verdade. E não foi só eu não, muitos já passaram por mesmo vale que eu passei aqui, e foi curado aqui também. De Aidec também foi curado aqui também. Porque eu confio também no Senhor, e naqueles que creem em Deus também pode crer e confiar. Porque muitos já foi curado aqui, através da fé e através do pastor. E aqueles que creem e confiar, vocês podem crer que é somente a verdade. Eu agradeço, amém. Amém, Marquinhos, graças a Deus. Está aí o milagre. Eu não sei por que as pessoas desacreditam tanto em Deus, no lugar desse tão humilde. Mas isso aqui não foi só o primeiro aleijado
que hoje está aqui contando a vitória, não. Vários entraram por aqui. Eu chegava na igreja, uma senhora, e aqui tem gente aqui, que a mãe da Aline, ou a mãe da Aline, sabe desse milagre. A senhora chegou aqui e disse: meu filho de 16 anos de idade, pastor. Eu dou esse testemunho, minha gente, não é para me engrandecer não, porque para mim, a grandeza é de Deus, a glória é de Deus. Eu faço questão de dar esse testemunho, para que vocês saibam que Deus existe. É isso que eu faço, eu tento dar testemunho para as pessoas saberem que Deus existe, Ele pode resolver causa difícil, né? E a senhora chegou e disse: meu filho tem 15 anos, vai fazer 16, está paralítico e não tem mais jeito não. Não tem mais jeito, pastor. Fizemos todos os exames e o médico disse que ele vai passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Eu disse: onde é que a senhora mora? Ela disse: eu moro aqui perto do campo do Ouro Preto. E eu fui até lá na casa daquela senhora. Quando eu cheguei lá, estava aquele rapaz bonito, bem parecido, numa cadeira de rodas. Peguei nas pernas dele, não dava nada. A mãe dele trouxe um alfinete e me deu um alfinete. Fiz na perna dele, eu furei as pernas dele e ele nem ligava, não acontecia nada. Ele não sentia dor nenhuma, as pernas estavam mortas. Eu fiei uns 3 vezes o alfinete. Eu digo: esse negócio aqui está ruim mesmo, mas nós vamos orar. Então, chegou uma senhora e ficou perto da sala, da entrada da sala. E eu disse: eu vou orar 3 dias por você. Você, garoto, 3 dias. E no 3º dia, você vai se levantar dessa cadeira de rodas. Aí tinha uma senhora na porta, e a senhora deu uma risada. Deu uma risada feia, o diabo usando a boca da mulher. Deu uma gaitada e disse: eu quero é ver isso acontecer. Eu digo: você venha os 3 dias, porque no 3º dia você vai ver, viu? Os seus olhos ele se levantando na cadeira de rodas. E quando foi no 3º dia de oração, que eu estava vindo na casa deles, daquele jovem, no 3º dia, aquela mulher chegou mais primeiro do que eu, para ver se aconteceu o milagre. E quando eu comecei a orar, a 3ª oração, aí o rapaz disse assim: pastor, as minhas pernas estão pegando fogo. Se você colocava um alfinete, o cara não sentia dor e as pernas pegando fogo. Eu disse: então levanta, meu filho. Aí o rapaz se levantou. Hoje é pai de família, hoje dirige táxi e Deus fez a obra. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, está com problema, com dificuldade. E outra coisa, essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que a gente vai nas residências, vai aonde você tem uma pessoa com problema. Na hora que me contaram o problema dele, eu fui na casa dele, fui lá, levei alimento, roupa, e depois ele veio aqui e recebeu a vitória dele. E você que tem causa difícil, fique certo, Deus vai curar, vai resolver o seu problema. Hein? Foi. Recebeu outra vitória, né? Tá certo, irmão, graças a Deus. Eu queria chamar aqui a nossa irmã que está ali, veio de longe para dar aqui uma palavra aqui de saudação. A palavra vem aqui, meu filho, em nome de Jesus.